Eu confesso que eu já estou desconcertado na presença do Senhor. E assim que é bom, amém? Aleluia. Os kids já desceram com a tia Hannah, né? Já, ok. Gente, tivemos nosso culto das 10, uma bênção, e hoje nosso culto das 19, dando uma certa continuidade ao que falamos domingo passado. Lembram? A violência, o enfrentamento à violência contra a mulher. Quem tem fé ama, não agride. E nós vamos continuar. E hoje nós queremos falar de uma temática que não é muito agradável. Aliás, eu acho que depende para onde a gente olha, né? O espírito versus a carne, né? E isso é bíblico, é ou não é, gente? Então, agora veja bem, você decide quem será o vencedor. Já pensou nisso? Como assim eu decido? Já pensou que coisa maravilhosa? É o tipo de luta que você pode decidir quem vai ser o vencedor, é o espírito versus a carne. Cadê o pastor Hugo, né? O pessoal estava aí, que a gente fez uma arte, né? Tem a arte aí? Coloca a arte para nós aí. Tem não? Lá no final? Se tiver, para quem não viu, né? O pessoal ficou vendo a arte aí, ficou preocupado com essa arte, achando que a gente ia ter uma briga aqui de verdade. Gente, vai acontecer uma guerra aqui nessa noite, e já começou a acontecer, amém, gente? Amém. Mas é contra a carne, é o espírito contra a carne, amém? Veja bem, o fã-clube da carne, a carne tem fã-clube. O fã-clube da carne me reclamou, porque falou, não tem arte, né? Porque na arte, a carne não estava vestida com uma roupa, né, de luta. Não estava com o kimono. E o fã-clube da carne tem lá, né? Lá. O fã-clube da carne ficou chateado. Por que só o espírito tem o kimono e a carne não tem? Outra coisa que reclamaram é que eu coloquei um lutador fraco para representar a carne, que aí não valia a pena. Aí eu defendi você, Hugo. Falei, gente, o Hugo tá junto aqui, né? Para tudo, para o que precisar. Tirou a foto junto, a gente fez a arte, e vocês ficam falando mal do Hugo, dizendo que ele é fraco. Então eu defendi você, viu? Eu defendi, né? Falando que eu escolhi um lutador fraco para representar a carne. Mas tem uma explicação teológica para isso. Qual é a explicação teológica, gente? O texto que nós vamos ler, em Gálatas 5, mostra que o espírito é muito mais forte do que a carne. É por isso que nós escolhemos um lutador não fraco, mas não botamos um kimono preparado, tá bom? Então é por isso. Outra coisa que falaram, eu achei engraçado, é que falaram assim, mas aí é bom, né? Você vai ser o espírito, você bota o coitado do Hugo como carne. Bem, eu tenho uma explicação para isso também. Eu vou pregar hoje, eu estou na escala para pregar. O que você acha? Você gostaria de ser ministrado pela carne nessa noite? Não? Então é melhor eu ficar como espírito, correto? No outro dia que o Hugo for pregar, e a gente coloca ele de espírito e eu de carne. Entendeu, gente? Não é nenhum preconceito, nada disso. O Hugo é um homem espiritual e tal, e amém. Ok? Outra coisa para a gente esclarecer, antes da gente dar continuidade aqui no texto, é que de luta, isso aqui eu sei que é um kimono de jiu-jitsu, porque um colega me emprestou, tá bom? Eu sei que a cor é azul, eu sei que isso é uma faixa, e eu não sei mais nada de luta, então não tente me agarrar, que eu não sei de nada, pelo amor de Deus, tá bom? Eu sou um covarde, não sei nada de luta, é só para representar e ilustrar isso que nós vamos meditar nesta noite. Amém, gente? Estão comigo? Estão ligados? Estão sintonizados no Espírito? Então vamos. Para a gente pensar nessa luta, o Espírito contra a carne, e você decide quem será o vencedor. Primeira coisa que a gente tem que analisar é o modo carne e modo espírito, versículo 16, Gálatas 5,16, podemos ler juntos, diz assim, por isso, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o que o texto diz, viva ou ande pelo espírito, isto é imperativo, é uma ordem. Não está dizendo assim, se você sentir um arrepio hoje, aí você dá um glória a Deus, vai buscar andar pelo Espírito. Não, gente. É você ativar o modo Espírito ou o modo carne na sua vida espiritual. Viva, ande. Quem que decide isso? Sou eu e você. Viva pelo Espírito. Então, para a gente viver uma vida espiritual autêntica, você tem que ativar o modo. Sabe aquele modo avião que a gente ativa quando a gente chega no culto? Que a gente não quer que nada nos tire a atenção do Espírito Santo, aí todo mundo vai lá nas configurações e ativa o modo avião, não é verdade? Não é verdade, gente?
Mentir é pecado também, né? Então tá bom. Aí você ativa o modo espírito. Então se trata de uma decisão. Não é uma questão de arrepio. Não é uma questão quando dá vontade. É você decidir andar, viver pelo Espírito Santo. E quando o texto que nós lemos fala pelo Espírito, ele está falando de você ser guiado pelo Espírito. Inclusive o versículo 18, coloca ele para nós. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ser guiado pelo Espírito. E aí ele cita uma outra palavrinha interessante. Ele estava falando de carne, e agora ele fala, não estão debaixo da lei. A lei, né, judaica, todos aqueles rituais. Por que isso? O que significa, em outras palavras, o ritualismo, o legalismo não vai fazer você vencer a carne. Você pode vestir terno e gravata, se você gosta, valeu, irmão, mas terno e gravata não vai te ajudar a vencer a carne. Você pode vestir kimono, igual eu estou aqui hoje representando, kimono não vai te ajudar a vencer a carne. É andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Não é ritualismo, é por isso que diz, nós não estamos debaixo da lei, e sim guiado pelo Espírito Santo. Inclusive, quando a gente lembra lá de Efésios 5,18, aqui uma citação para a gente abranger o nosso entendimento, ele diz, encham-se pelo Espírito Santo. Encham-se do Espírito. Essa expressão encher do Espírito é plerol do grego, significa você ser controlado pelo Espírito Santo. Controlado pelo poder de Deus. Isso é tremendo ou não é? Como que isso acontece, gente? Essa é a caminhada. Ative o modo Espírito na sua vida. Ok, gente? Estão comigo, sim ou não? Quando você ativa o modo Espírito, para quê? O texto que nós lemos, versículo 16, para não satisfazer ou cumprir os desejos da carne ou a concupiscência. Então, se eu não ativo o modo Espírito, o que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir, eu vou fazer o que minha carne está mandando. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Dá aquela vontade de dar um tapa, não é isso? A carne às vezes fala isso. E se tiver ativado o modo carne, o que é que você faz? É isso. Entendeu? Para não satisfazer, para não cumprir os desejos ou a concupiscência da carne, esse desejo interno em nós. Nós usamos uma figura semana passada lá da amígdala, do cérebro, não lembra? Que tem esse sensor de reação em nós. É interessante se a gente usar a figura da ciência, que há no ser humano, no seu cérebro, isso é científico, essa reação, mas também há no seu lobo frontal, né, a sua sabedoria. O CEO da empresa que vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Então, se a gente fosse comparar, é como se a carne, né, é esse sensor de segurança nosso. E o lobo frontal, a nossa consciência, o Espírito Santo em nós dizendo, não, você não é esse. Segura a bola aí. Não age dessa forma. Então, se você andar pelo modo Espírito, você não vai cumprir esses desejos da sua carne. Ansiar por isso. E é interessante porque a palavra ansiar também, ou pelo desejo da carne, ela pode ser aplicada também a mesma forma ao Espírito. Então aqui está uma dica. Se nós, como cristãos, não buscar nos encher do Espírito Santo a cada dia, sabe o que vai acontecer? A gente fica vazio e vai fazer o quê? Vai ficar sendo cheio do quê? Da nossa carnalidade. Tem uma expressãozinha antiga que a gente falava, né, e ainda fala também, que mente vazia é... Mente vazia é a oficina do diabo, ou até da nossa carnalidade. E a gente fica dando lugar. Então, ou você é cheio de Deus, ou você vai ser cheio de você mesmo, da sua carnalidade, e até da sua malignidade. Estão comigo aí, sim ou não? Sim. Continuando. Então, para a gente entender o cérebro, gente, o cérebro nosso, essa máquina que está na nossa cabeça, ela vai produzir em nós pensamentos, ela produz essas reações, essas emoções naturais, ela vai produzir, mas o nosso cérebro também tem a nossa consciência, que diz isso não, isso eu não vou fazer. Então a gente precisa entender, e é interessante que eu vou ilustrar isso com outro texto paralelo, lá em Romanos 8, versículos 5 ao 6, que diz assim, vamos ler juntos, quem vive segundo a carne, olha só, tem
a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, entenda uma coisa. Você não é um ET, você não é uma pessoa sem emoções, vai ter pensamentos e vai ter reações. Alguém pisou no seu calo, pode ser que você tenha uma reação que até você se assuste. Alguma coisa ruim aconteceu, pode vir pensamentos na sua cabeça que até você vai se assustar. Mas tem outro detalhe, quando nós temos o Espírito Santo e andamos com o modo espírito ativado, com essa consciência espiritual, a gente vai dizer o seguinte: epa, eu não sou esse pensamento. O meu pensamento me diz para desistir, mas o Espírito me diz para continuar. O pensamento me diz que eu sou um fraco, mas o Espírito Santo me diz que ele me fortalece. O pensamento me diz que eu estou derrotado, mas o Espírito Santo me diz que eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Você não é os seus pensamentos. Amém, gente? A gente tem que trabalhar isso nas nossas vidas. Entender isso. Não pense que assim, Deus tira isso de mim. Gente, se tirar isso de você, você vai fazer o quê? Você não vai ter mais nada para fazer. Então é a gente aprender a ativar e viver essa consciência espiritual nas nossas vidas. Então, o que fazer? É treinamento a cada dia. Eu acho que a gente banaliza muito esses nossos momentos espirituais, sejam eles na nossa individualidade em casa, mas também no nosso momento como igreja. Fala a verdade, a gente já não teve um momento de louvor aqui maravilhoso. Você sentiu ou não sentiu a presença de Deus? Não foi maravilhoso, gente? Não é porque é essa pessoa, aquilo. Gente, Deus está aqui. A gente marcou que 7 horas a gente ia se reunir para adorar o Senhor. Eu creio que o céu está atento a isso. Mas muitas vezes é a gente que não está nem aí. Então a gente tem que treinar a nossa vida espiritual no dia a dia. Eu vou dar um exemplo, um videozinho. Você é jogador de futebol, né? Não vou botar a luta, porque vou botar do futebol. Às vezes você vê o jogador de futebol jogando, tá, aquela jogada bonita e tal. Mas tem uns treinos que a gente não vê. Eu vou mostrar um treino. Olha só um tipo de treino de jogador de futebol para você ver, que engraçado. Olha lá os movimentos. Isso é futebol para você? Como é que é? É alongamento do Zequinha, né? Mas o jogador de futebol, olha os treinos também, isso faz parte do treino. Faz, Idmo, você treina, não treina? Você faz esses movimentinhos também, alongamento? Percebe, gente? Às vezes a gente só quer jogar. A gente só quer dizer, Deus, o Senhor está comigo. Mas é a hora que vem o treino, que é a necessidade de você treinar. Agora deixa eu te perguntar, como é que a gente treina a vida espiritual? É simples, não é? É moleza, não é, gente? Como é que a gente treina a vida espiritual, gente? É isso, orando. Ah, mas eu não estou com vontade. Ok, mas eu vou orar sem vontade. Vou cultuar, não estou com vontade de ir à igreja, mas eu vou. Eu quero bater naquela pessoa, mas algo está falando, o Espírito Santo diz que não é para fazer isso, a palavra de Deus diz que não é para fazer isso. Isso é treinamento, é disciplina. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou manter uma vida espiritual firme na presença do Senhor. Tem certas coisas que eu preciso retirar, é o modo carne. Peraí, isso aqui é carnalidade na minha vida, eu vou tirar isso da minha vida, eu não quero isso para mim. Está claro ou está escuro, gente? Está claro ou está escuro, gente? Amém? Todo mundo sabe, então vamos treinar a vida espiritual. É prática, é preparação. Às vezes tem uns movimentos engraçados assim, você tem que ficar fazendo alongamento. Mas isso faz parte da vida espiritual. Ok? Vamos continuar, para a gente não demorar. Outro detalhe que a gente precisa pensar, nessa luta entre o espírito e a carne, na qual você decide quem é o vencedor, é o ringue espiritual. Vou usar a palavra ringue, que eu acho que todo mundo lembra mais do boxe, né? Hoje tem o octógono, tem outras coisas, o campo de futebol.
Você tem que entender o campo de batalha. Versículo 17, leamos juntos. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É forte isso, não é? Espírito e carne são adversários. Nós não estamos brincando aqui, gente. Um deseja o que é contrário ao outro. Se nós damos mais espaço à carnalidade na nossa vida, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a dominar. Se no campo lá de futebol, você começa a deixar o lado da carne chegar mais e começar a chegar muito perto do gol, do seu lado, vai entrar, vai ter gol. Se a gente começa a vacilar e dando muita força, muito espaço para a mentalidade da carne na nossa vida, a carne vai vencer. Não tem mistério nisso aqui, gente. Um exemplo, cadê o Hugo? Cadê a Hugo? Vem cá, Hugo, representando a carne. Eu já dei as explicações lá no início, né? Lá no início. Olha, o pessoal falar que ele é um fraco para representar a carne é um preconceito, né, gente? Um cara forte desse. Né? Vem cá, deixa eu ver uma pessoa aqui. Vem cá, Emily, pode ser? Pode ser? Vem cá, vamos pegar uma pessoa. Emily vai ser a crente, aleluia. Olha, te dei um papel bom, tá vendo? Sobe por ali. Emily vai ser a crente aqui hoje, a cristã, a discípula de Jesus. O Hugo é a carne, eu vou ser o espírito hoje, tá? Opa, aleluia. Então a Emily está aqui, pegar na mão, puxa um lado para lá. É sempre assim na nossa vida, gente, né? Aí a Emily diz assim, eu acho que eu vou no culto hoje. O Espírito Santo diz, aleluia, a igreja aplaude ao Senhor, a igreja aplaude, aleluia. Aí a carne fica como? A carne fica lá enchendo a paciência. Está entendendo, gente? Aí a Emily fala assim, não, amanhã eu vou começar um propósito de oração. O Espírito Santo diz, aleluia, a igreja aplaude ao Senhor, glorifica. Aí a carne fica tentando puxar a menina para o lado de lá. A carne é terrível, gente, é terrível demais. Aí tem um problema quando a carne gosta muito. Aí a Kimberly, a irmãzinha, a Kimberly começa a perturbar muito, aí as amigas ativas lá, aí a Emily pensa assim, eu vou dar um soco nessa menina, aí a carne levanta a mão e diz aleluia, aí a igreja começa a clamar ao Senhor. Está entendendo, gente? Deu para entender isso, gente? Essa guerra está acontecendo com a gente o tempo todo. Palmas para a Emily, para o Hugo, obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, isso acontece na nossa mente e a gente não percebe. Espírito e carne. Agora, veja bem, aonde está o maligno nessa história? Você leu algum momento até aqui nesse texto, falando de demônio, de potestade, de maligno. Você viu alguma coisa sobre isso? Só está falando de carne e de espírito. Que a gente gosta desse negócio. Não, é algo espiritual, não fui eu. Foi uma potestade que me tomou. Peraí, gente. O texto não fala de maligno, de algo espiritual, de demônio, de potestade, de nada. Só está falando de carne e espírito. Esse negócio de jogar a culpa no diabo, faz tempo. Você lembra daquela irmãzinha Eva? Faz tempo que ela não veio aqui, faz tempo a Eva. Lá no Éden, né, Deus foi perguntar para ela falou que, mas foi a serpente. Ela jogou a culpa em quem? Na serpente. A gente gosta desse negócio de jogar a culpa no diabo. Vem de longe, gente. Aí você me pergunta, Léo, então não existe nada maligno? Não existe forças espirituais? Espera aí, eu não falei isso, eu estou falando desse texto, correto? Então eu vou mostrar, só para ilustrar aqui, a gente entender aonde que entra o maligno. Eu sempre falo o seguinte, depois da carnalidade, sempre vem a malignidade. E eu vou mostrar isso em 2 textos bíblicos. O primeiro, coloca aí, Tereza. Quando vocês ficarem irados, acontece ira ou não acontece? Você já se irou alguma vez? É mesmo pecador vocês, hein? Rapaz do céu. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Espera aí. Primeiro falou de você saber lidar com a sua ira.
E se você não sabe lidar com a sua ira, o que vai acontecer? Você começa a dar o lugar ao diabo. Tá claro isso ou está escuro? A Bíblia desenha para a gente, gente. Está claro demais. Olha outro texto agora, em 1 Pedro 5, 7 e 8. Lancem sobre ele, sobre Cristo, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Anda onde? Ao seu lado? Ao redor. Se eu der lugar à minha carnalidade, aí sim eu abro espaço para a malignidade. Então, antes de jogar a culpa no maligno, entenda o seguinte: o Deus que você serve é muito mais poderoso, é o Senhor Criador sobre todas as coisas. Então analisa se o modo carne está ativado na sua vida e entenda que você está num ringue espiritual. No ringue espiritual é lugar de luta, de batalha, e o Espírito vai vencer se você entender isso. Amém, gente? A oposição é entre carne e espírito, e a decisão sobre quem vai vencer é minha e é sua. Ringue, tem uma frase que eu coloquei, não é lugar de performance, é luta. A vida espiritual é um ringue. Nós não estamos aqui fazendo uma performance. Ah, que bonito, né? Coloca uma roupa. Gente, o que a gente puder fazer para ilustrar, para que a palavra possa penetrar no nosso coração. Amém. Isso aqui não é uma performance. Isso aqui é uma didática para que o Espírito Santo de verdade, para que a palavra de Deus possa penetrar no mais profundo do nosso ser e nos transformar. Ringue não é lugar de performance. Você já viu aqueles lutadores? Eu gosto de luta, no UFC principalmente, tem umas coisas meio violentas, né? Mas aí o lutador, quando vai para na encarada, o lutador chega na encarada botando aquela pressão, né? Zua, faz aquela coisa toda. Aí chega na hora da luta, apanha o tempo inteiro. Dá uma vela e fala, vai. Tá entendendo? Agora no futebol isso acontece também, vamos para o futebol. Você lembra da seleção pentacampeã? A seleção pentacampeã? Lá naquela, põe aquela imagem, tem gente que vai chorar, só ao lembrar. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que eu estava assistindo a Copa com os irmãos que gostam muito de futebol. Eu também de futebol, eu só sei que a bola é redonda. E aí, gente, quando foi entrando um gol atrás do outro, pá, 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 de repente 5, 6, eu só vi os irmãozinhos começando a chorar, gente, do lado. E eu falava assim, a gente é meio estranho, né? Eu não sentia nada, meu Deus. E acabou ali todo mundo com aquele senso de derrotado, chorando, 7-1. Eu falo, meu Deus, onde é que eu estou? Estou num velório aqui, né? Foi forte demais, e a gente se assustou, né? Como é que pode? A seleção pentacampeão, seleção do Brasil, os melhores jogadores do mundo. Sabe o que acontece, gente? Campo é lugar de batalha. Você pode ser o que for, você pode ter quanto tempo de cristão, saber a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós vivemos uma batalha espiritual entre o espírito e entre a carne. E se eu estiver atento a isso, ativando meu modo espírito, vivendo num ringue espiritual, num campo de batalha, a palavra de Deus me diz que eu vou vencer, porque o espírito é mais forte do que a carne. Então nós vamos andar firmes no Senhor, amém? Vamos continuar para terminar. Aí em terceiro lugar e último de verdade, outra coisa que a gente precisa entender que diz o texto, são as obras e o fruto do Espírito. As obras e o fruto do Espírito. Antes da gente ir para o texto, vou mostrar uma outra imagem, para a gente entender o seguinte: cada lutador, no caso aqui as obras e o Espírito, ele tem as suas especialidades. Ali faltou o goleiro, eu estava procurando uma imagem maior que mostrasse as funções, até para eu entender as funções, que eu mesmo não entendo, né? O Idme, os jogadores de futebol, me explica. Mas olha só, eu não sei que formação é essa, né? Tem um goleiro, 2 zagueiros ali atrás, é assim mesmo, né? A maioria das formações, né? O lateral esquerdo, lateral direito, volante, interior, o meia central, os atacantes ali na frente. Então você tem as especialidades, ou seja, o que cada jogador é especialista em fazer.
E quando você lê o texto, eu gosto de ler o texto trazendo assim para a gente enxergar, o texto fala de obras da carne e de fruto do Espírito, não é isso? Obras da carne e fruto do Espírito. Outra coisa, antes da gente ir para o texto, que a gente precisa entender, quando fala obras da carne, está mostrando que é uma ação humana, são obras que eu produzo. O ser humano, o cristão, é que se esforça para produzir isso. Eu vou pegar aquela menina. Ah, ela pegou minha roupa. A Emily, lá não acontece isso, né? Eu vou pegar ela. Obras da carne é esforço humano, somos nós que fazemos, porque nós não aprendemos a lidar com a nossa carnalidade, com as nossas reações. Quando diz fruto do Espírito, qual que é a ideia do texto? É algo que o Espírito produz. Você se rende, se coloca nas mãos do Senhor, sendo um galho do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo, o óleo do Espírito, vai fazer o quê? Vai gerar frutos de vida através desse galho que é você. Então fala, eu não consigo. Gente, você não vai conseguir. Você precisa se render, dizer, Deus, eu não quero viver na minha carnalidade, eu quero ser cheio do teu Espírito. Quando eu me entrego, eu me rendo, aí o Espírito produz isso em mim. Está claro isso, gente? Então, como o Espírito e como a carne jogam? Qual é o jogo deles? Eu fiz um mapinha, eu acho que isso vai ajudar a gente a olhar de uma forma diferente para o texto, para a gente enxergar o texto bíblico, e ele fala de algumas áreas que eu achei interessante. Olha só a primeira área, no lado amarelo ali, como que a carne e o espírito jogam. Ele diz que ele age na sexualidade, versículo 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A carne gosta de atingir e de jogar na nossa sexualidade, na nossa sensualidade. O que é imoralidade sexual? Tudo fora do padrão bíblico, tudo fora daquilo que é o ideal de Deus. Mas agora, pensa bem, gente, aonde que nós vemos a sociedade? Semana passada, eu acho que saiu uma reportagem aí, de um piloto, né, da Latam, vocês viram isso, né? Envolvido lá em pedofilia, em coisa, todo mundo ficou, nossa, o piloto da Latam é uma empresa. É isso, gente. A carne humana vai agir dentro da sexualidade, distorcendo o padrão de Deus. Os hormônios estão à flor da pele, é normal que a gente tenha isso, mas quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente aprende a agir, a curar, a tratar a nossa sexualidade. Mas se eu ando na carne, ela vai distorcer isso, aí vai para a imoralidade, a prostituição, a impureza, a libertinagem. E aí você vai no lado verde lá, né, do Espírito, o Espírito diz que o fruto é amor. Tem tanto sexo, né, mas falta tanto amor. Tanta sensualidade, mas falta tanto amor. Nós falamos semana passada quanto feminicídio diz que é amor. Tem sexo, mas mata. Como assim? O fruto do Espírito é amor. Não é que não tenha sexualidade, mas uma sexualidade tratada. Você é adolescente, jovem, você é solteiro, calma. Fala para você mesmo, calma, Léo. Tem tempo, fica tranquilo. Tem muito tempo para você desfrutar da sua sexualidade com a bênção de Deus, amém? Amém, Emily? Amém, adolescente, amém, jovem, amém, adulto? Você é casado, porque nós continuamos isso a vida toda. Não é verdade, gente? A carne gosta de jogar na nossa sexualidade. A gente vê aí a discussão também da adultização, né, de crianças. Outro jogo da carne é na religiosidade. É interessante isso, já parou para pensar? A obra da carne é idolatria e feitiçaria. Aí eu já sei, você está pensando, porque eu tenho a revelação dos pensamentos, Deus me deu isso, né? Aí você está pensando assim, eu não sou idólatra, não tem nenhuma imagem na minha casa, eu vou numa igreja que não tem nenhuma imagem. E eu vou te mostrar que nós somos idólatras em muitas vezes. Coloca o texto para nós aí, 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da
rebeldia. Será que às vezes a gente não age de forma rebelde? O que é feitiçaria? É você querer as coisas do seu jeito. Isso é rebeldia. E a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da arrogância. Eu quero e é pronto. O meu ego é a minha vontade e pronto. Eu tenho a razão e pronto. A carne gosta de agir na religiosidade das pessoas, distorcendo a religiosidade. Elas querem buscar a Deus, mas estão buscando de uma forma errada, com idolatria, colocando os seus desejos acima de Deus, a sua vontade acima de Deus. Idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. E aí, como que o Espírito trabalha do lado verde? Alegria e paz. Tantas pessoas religiosas que têm fé, que estão agindo, manifestando algum tipo de religiosidade, de fé, mas parece que falta alegria e paz, porque isso é fruto do Espírito Santo. Ah, mas eu sou batista há muito tempo, mas você tem paz, a paz de Deus no seu coração, a alegria espiritual. Isso é fruto do Espírito Santo. E a carne gosta de jogar contra a nossa religiosidade, para distorcer. Outro jogo que a carne gosta de fazer é contra os relacionamentos. E a vida da gente é tudo relacionamento. Aí o que ela faz nos relacionamentos? Ódio. Tem ódio na sociedade ou não tem? Tem ódio na igreja também? Às vezes tem. Discórdias, inclusive estava acontecendo isso no texto. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, que são um tipo de opinião egoísta, facções, que são divisões. Aí a gente vê igrejas dividindo, arrebentando, brigando, batendo, falando mal de cá e de lá. Mas foi obra do Espírito ou da carne? Se virem vocês com a palavra de Deus. Percebe? Divisões é inveja. Inveja. O que é inveja? Você querer o que é do outro. Isso são obras da carne agindo nos nossos relacionamentos. E o Espírito, qual é o fruto? Como é que ele age na nossa vida? Com paciência. Calma, rapaz. Seja mais paciente. Com amabilidade e bondade. Parece que é a mesma coisa ser amável e bondade. Mas a bondade é como se fosse a ação da amabilidade. Uma pessoa amável, ela vai produzir a bondade. E fidelidade. Falta fidelidade a Deus e fidelidade uns aos outros. Fidelidade ao relacionamento. Quanta infidelidade acontece nos relacionamentos? Porque é a carne distorcendo os nossos relacionamentos. O fruto do Espírito é fidelidade. Tá claro ou está escuro, gente? Ai, o pessoal ficou desanimado agora. Pegou, Léo. E aí tem mais uma característica, é o descontrole. Descontrole. Versículo 21 fala de embriaguez, orgias, algumas traduções, glutonarias. O texto mesmo é isso. É tudo que é descontrolado. Tudo que é descontrole. Eles faziam aquelas festas chamadas aqui de orgias para viver o descontrole total, uma devassidão total. É assim que a carne gosta de fazer, tirar de você o controle. Aí tem gente que é controlada pelo dinheiro, controlada pelo sexo, controlada pela bebida, controlada pela alimentação, controlada por várias compulsões e assim por diante. E é assim que a carne vai fazendo. E o Espírito Santo, versículo 23, o Espírito vai agir com mansidão e domínio próprio. Mas cá para nós, espera lá, mansidão não é você ser bobo. A gente pensa que ser mansidão é aquele cara ser bobo, né? Não, gente, mansidão não significa que você não consiga resistir uma maldade. Eu sou manso, o Andrés quer fazer mal, pode fazer mal, meu amigo, eu sou manso. Não está falando que é você ser bobo, você vai fugir, você consegue resistir. A diferença é que a diferença da mansidão é o contrário da ira. Ela produz harmonia e não divisão. E outro cuidado é com o domínio próprio. Domínio próprio ou autocontrole não é você reprimir o teu sentimento, os teus pensamentos.
Então, de repente, você tem um pensamento e diz, fica lá se reprimindo. Não, não é reprimir, é você aprender com a sua consciência espiritual a saber, isso não é a vontade de Deus para mim. Não adianta você dizer, eu não tenho esse pensamento, eu vou repreender, está amarrado, não sei o quê. Não vai amarrar, não adianta, não vai, ele vai continuar aí mexendo na sua cabeça. É você que tem que aprender a dizer, isso não faz parte de mim. Está claro ou está escuro, gente? Amém? Então, gente, até o trem desligou aqui, será que é a carne? Está vendo como é que é o negócio? Aí vai dizer que é o maligno, né? Então nós vamos orar nessa noite.